Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, a História Bíblica da Criação. Nesse vídeo vamos tratar de outro comentário relacionado ao método que utilizamos no estudo dos dias em Gênesis 1. O comentário de hoje tem mais ou menos 2 anos e pode ser encontrado no YouTube sob o título Lendo Gênesis 1 com Antigos Israelitas, numa entrevista entre Marcos Botelho e Caio Pérez. Vamos então ao vídeo. Deixa eu falar uma coisa sobre o Jeremias 4, 23. E isso foi muito interessante quando eu estudei. Percebi que há uma descriação ali. A narrativa dele é uma narrativa que inverte a criação e que com isso a gente vai ver uma descriação, né? Então o processo ali, pelo menos se é isso que eu entendi, o Caio, você pode me corrigir se eu estiver errado, é que quando nós não temos Deus, ou quando o pecado prospera, o caos vai vir e vai tudo que Deus colocou em ordem, vai ver uma descriação. Então ele vai tirando tudo que está ali em Gênesis 1 e invertendo. Está quase como dizendo, o Gênesis 1, 2 pode voltar. Toma cuidado, porque isso é o caos pleno e o que não é bom. Seria mais ou menos isso que Jeremias está fazendo ali poeticamente, mas trazendo isso também, né? Os temas tratados nesta entrevista são muito interessantes e vale a pena assisti-la integralmente. Contudo, separamos esse pequeno segmento, como um resumo, em 3 tópicos, a fim de orientar nossa reflexão. Primeiro, o termo descriação, apresentado na entrevista, referindo-se a um movimento contrário à obra de criar, ou seja, invertendo ou desconstruindo o que fora anteriormente ordenado pela ação divina. Segundo, a relação de causa e efeito entre o pecado e a descriação ao dizer: quando nós não temos Deus ou quando o pecado prospera, o caos vai vir. E tudo o que Deus colocou em ordem, Ele vai tirando tudo que está ali em Gênesis 1, invertendo. Está quase como dizendo, Gênesis 1, 2 pode voltar. Toma cuidado, porque isso é o caos pleno, o que não é bom. Seria mais ou menos isso que Jeremias está fazendo ali, poeticamente, mas trazendo isso também, né? Terceiro, o paralelismo da expressão sem forma e vazia, encontrada em Gênesis 1, significando o caos que precedeu os 6 primeiros dias, e também em Jeremias 4, 23, apontando para a falta de ordem, o que viria com o juízo de Deus, comparável ao caos primitivo, porque reconhece que Jeremias utiliza a expressão poeticamente. Jeremias, ao falar da destruição que viria sobre Judá e Jerusalém, descrevendo o caos e a desolação que se abateria sobre elas, diante do afastamento do pacto firmado com Deus na lei de Moisés, diz: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. A expressão sem forma e vazia, que se traduz do original hebraico tohu va-bohu, é exatamente a mesma que se encontra em Gênesis 1:2. Se não, vejamos. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Esse caos primitivo, sem forma e vazio, será progressiva e metodicamente ordenado, como aprendemos na teologia, durante a obra da criação. Nos primeiros 3 dias, trazendo forma, céu, terra e água, ao que antes era sem forma, e nos últimos 3 dias, preenchendo os espaços ainda vazios com seus respectivos seres, até que no 6º dia, Deus contempla o resultado final de sua obra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6º. Muito bem, temos aqui então configurada a inversão citada por Jeremias, ainda que de forma poética, e comentada pelos preletores na entrevista. De um lado, na semana da criação, em Gênesis 1, e ainda sem pecado, a atuação divina se caracteriza por construir, a partir de um caos primitivo e desconhecido, seguindo de condições anteriores com menos ordem e complexidade para outras posteriores, com mais ordem e complexidade. Por outro lado, Jeremias faz o contrário. A partir de uma condição conhecida de mais ordem e complexidade, a prosperidade provida anteriormente por Yahvé, apresenta outra, a descriação, em que a atuação divina chega a um cenário de destruição e caos com menos ordem e complexidade, uma desolação decorrente dos pecados da nação. Ainda que, como é dito na entrevista, outros povos da antiguidade também compartilhassem da ideia de um caos primitivo
em seus mitos da criação, chama a atenção que também a física contemporânea utiliza a relação caos-ordem ou estados mais ordenados e menos ordenados no estudo do tempo. Veja o que diz, por exemplo, Stephen Hawking sobre isso. Imagine um copo d'água caindo de uma mesa e estilhaçando no chão. Se você filma a cena, é fácil dizer se está indo para frente ou para trás. Se passa o filme para trás, vê os cacos saindo do chão e se juntando para formar um prato íntegro sobre a mesa. Dá para perceber que o filme está voltando, porque nunca se observa esse tipo de comportamento no mundo normal. Ou seja, como temos nesse exemplo do prato que cai, o prato antes da queda guarda um estado de mais ordem ou de maior complexidade que os cacos do prato depois que caiu, com menos ordem e menos complexidade. Em geral, a explicação dada para o fato de não vermos objetos quebrados se juntando no chão e pulando de volta para a mesa é que isso é proibido pela segunda lei da termodinâmica. Ela afirma que em qualquer sistema fechado, a desordem ou entropia sempre aumenta com o tempo. A segunda lei da termodinâmica resulta do fato de que existem sempre muito mais estados desordenados do que ordenados. Assim, a desordem tenderá a aumentar com o tempo se o sistema obedecer a uma condição inicial de mais ordem. A entropia, por sua vez, parece estar relacionada com o sentido do tempo. Boltzmann, o fundador da mecânica estatística, já pensava no século XIX que o sentido do crescimento da entropia fixa o sentido do tempo. Admitiu também que poderia haver partes do universo onde o tempo corresse em sentido contrário. O aumento da desordem ou entropia com o tempo é um exemplo do que chamamos de seta do tempo, algo que distingue o passado do futuro, estabelecendo uma direção. Falando sobre a segunda lei da termodinâmica em Gênesis 1, Whitcomb e Morris escreveram na segunda metade do século XX. Na realidade, uma é em si mesma a negação da outra. A criação foi realmente efetuada por meio de processos criativos que agora estão substituídos por processos deteriorativos implícitos na segunda lei. Estes últimos são provavelmente parte da maldição pronunciada sobre a terra como resultado da entrada do pecado no mundo, a escravidão da corrupção, a qual foi submetida por Deus nos dias de hoje. O conceito da descriação já era claramente delineado aqui, quando eles falam em processos deteriorativos implícitos na segunda lei, que conhecemos no tempo presente. De maneira que poderíamos reescrever então a conclusão de Whitcomb e Morris. Desta forma, é totalmente evidente que os processos usados por Deus na criação foram completamente diferentes dos processos que atuam no universo atualmente na descriação. Muito bem, o que na entrevista se chamou descriação, temos preferido chamar de criação, como na oposição que existe em formar, deformar ou gerar, degenerar, também encontrada nessa publicação de 2015. Os temas apocalípticos, da transformação da história e do retorno final a um estado edênico, que são tão recorrentes no livro de Daniel, são teologicamente agrupados num contínuo desde a criação, passando pela decriação e finalmente a recriação, um tópico que encontramos repetidamente na literatura profética do Antigo Testamento. Concluindo então, a ideia trazida por Jeremias de um retorno ao caos, quando em situação de pecado, e comentada nessa entrevista do Marcos Botelho e Caio Pérez, tem tudo para ser aplicada na história da criação, como acabamos de ver na obra de Genesis Creation Account, de 2015. Ou seja, a partir de Gênesis 3, a realidade estabelecida em Gênesis 1 passa a incorporar ações decorrentes do primeiro pecado, que não compunham o cenário avaliado muito bom no sexto dia. Essa força divisora do pecado é revelada em Gálatas 3:22, que diz: a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Se em Gênesis 1 o andamento da criação se desenvolve do caos em direção a um cenário de mais ordem e complexidade, o que faria com que depois do pecado a decriação ou descriação viria no sentido inverso, partindo de um cenário elaborado com mais ordem, em direção a um cenário com menos ordem e menor complexidade? A resposta encontra-se em Gênesis 3, 14, 24, que, listando as maldições que vieram depois do primeiro pecado, podem ser resumidas abaixo.
Ações punitivas, perda do descanso e do paraíso. Ações degenerativas, morte. Ações reparadoras, a história da salvação. E finalizando, parece que o autor do primeiro capítulo de Gênesis, conhecendo a segunda lei da termodinâmica ou entropia, quisesse excluí-la ou mesmo invertê-la na descrição da obra dos 6 dias. Ou de outra maneira, talvez a narrativa da primeira semana quisesse nos dizer que o andamento criativo, partindo de uma terra sem forma e vazia, se desenvolveu em complexidade e ordem, culminando na santidade do paraíso através de processos que atualmente não conhecemos. E que, depois do pecado, regrediu em complexidade e ordem, inaugurando ações decriativas que não compunham o cenário anteriormente criado e avaliado muito bom no final do 6º dia. E assim terminamos de falar sobre uma primeira aproximação entre Gênesis 1 e a modernidade, trazendo Jeremias 4:23 para o estudo da primeira semana, elucidando as diferenças entre o mundo que antecedeu o pecado e o mundo que conhecemos hoje sob o pecado, através de contribuições trazidas pela física contemporânea. No próximo vídeo, vamos continuar nossa reflexão verificando como o método cartesiano pode nos ajudar no entendimento da composição dos dias, principalmente nas descrições tarde e manhã dos primeiros 6 dias. Grande abraço a todos. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e ative os sininhos para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.